Olá, eu sou Juliana Dias, sou psicóloga e psicanalista e esse vídeo é o segundo de uma série sobre o livro Ética do Spinoza. Eu já gravei um primeiro vídeo que nós refletimos sobre o Deus de Spinoza, descrito na parte 1 do livro Ética. E agora nós vamos refletir sobre a parte 2, que possui o título A Natureza e a Origem da Mente. Bom, o meu intuito é trazer algumas ideias do Spinoza porque, ao meu ver, os seus conceitos são ricos e servem como ferramentas conceituais para o nosso processo de autoconhecimento. O livro Ética é um livro extremamente minucioso, traz uma complexidade de conceitos e muita abstração. Nesse sentido, eu trarei aqui apenas o que eu vejo como ferramentas para a prática clínica no âmbito da psicologia. O Spinoza traz ideias sobre a natureza humana e sobre a mente que vão de encontro, inclusive, com as neurociências. Existe um livro do neurocientista português Antônio Damasio que se chama Em Busca de Spinoza, no qual ele mostra o quanto as ideias de Spinoza, construídas lá no século XVII, se entrelaçam com as neurociências de hoje. Vamos fazer uma breve recapitulação do que eu falei no vídeo passado, que foi sobre o Deus de Spinoza. Vimos que Deus é uma substância única e infinita, sempre existiu e existirá. A essência de Deus é a própria existência. Não há nada que criou Deus, pois ele é causa de si próprio. Se não há nada que o criou, também não há nada que possa destruí-lo, portanto, ele é eterno. Deus é causa imanente, ou seja, Deus existe em tudo e tudo está em Deus. Deus não é a imagem e semelhança dos homens como no Deus da teologia. Ele não tem vontade, não julga, não pune, não recompensa. Ele segue as leis naturais da própria existência. Deus não tem uma forma, um formato, nem de um homem nem de nada, porque tudo que tem uma forma é limitado a essa forma. Deus pode ser descrito pela natureza naturante e natureza naturada, isto é, ele possui infinitos atributos que podem ser expressos pela extensão, por meio dos corpos, e pelo pensamento por meio da mente. Portanto, pelo atributo extensão, exprimem-se os corpos e pelo atributo pensamento, exprimem-se as ideias formadas na mente. Nesse sentido, na natureza, ou seja, em Deus, porque Deus é a natureza, sempre existirão corpos e pensamentos. Nós, seres humanos, somos um exemplo desses corpos produzidos por Deus. E dentro de nós existem muitos outros corpos. O sangue é um corpo, os órgãos que nos compõem são outros corpos, e dentro deles existem também outros microcorpos que o constituem. Por exemplo, os órgãos do nosso corpo são compostos por tecidos e células que trabalham entre si para realizarem funções específicas. Então, tem o meu corpo, tem os órgãos do meu corpo, tem os corpos que compõem os órgãos do meu corpo, enfim. A pedra na natureza é um corpo, uma ameba é um outro corpo, uma planta, uma água, o sol. São muitos corpos que compõem a natureza infinita de Deus e nenhum é isolado de outro. Porque nessa perspectiva da imanência, a existência se revela nos encontros, nas interações entre os corpos. Então, veja, se eu, Juliana, sou um corpo composto por vários outros corpos que me dão uma forma, a composição deles me constrói como um ser único. Eu sou uma coisa singular. Isso significa que a minha composição na natureza nunca será a mesma que a de outra pessoa. É impossível existir alguém com a mesma formação corpórea que eu, alguém que carregue o mesmo conteúdo corpóreo que eu. Portanto, a minha forma de me expressar na vida e de me afetar no mundo também será única, será singular. E o que é que isso significa? Que quando eu interagir com a natureza, esse encontro com os outros gerará em mim afetos únicos, pois é na mistura da minha composição singular com a composição dos outros, também singulares, que surgirão os meus afetos. Então, quando eu interajo com o mundo, eu o afeto e ele me afeta ao mesmo tempo. E dessas interações surgirão dentro de mim impressões, imagens, ideias exclusivas minhas, porque como não existe ninguém no mundo com a minha composição,
Ninguém nunca saberá o que surgiu dentro de mim quando eu vivenciar um encontro. Essa perspectiva me faz ter a seguinte reflexão: se somos uma coisa singular, por que existiriam ideias universais das coisas do mundo? Tudo que é universal serve para todo mundo, concorda? Mas, veja, vou dar o exemplo. O ser humano que inventou o surf. O cara lá na Polinésia foi lá, subiu em cima de uma prancha, vivenciou um encontro com o mar, com o sol, com o vento, e nessa mistura ele foi muito bem afetado. E daí ele inventa o esporte, porque a vivência dele foi incrível. Logo, ele concluiu que surfar é bom. Mas vamos combinar que eu, Juliana, posso surfar, posso inclusive fazer aulas de surf para aprender, mas não me misturar muito bem com o mar, com o sol, com o vento. O que eu estou querendo te dizer é que as ideias universais das coisas do mundo foram criações de alguém que, por ter se afetado alegremente ou tristemente, apresentou ao mundo essa ideia como boa ou ruim, tornando-a universal. Por isso que é tão importante a gente conhecer a natureza das coisas que levaram as pessoas a criarem as ideias delas. A ideia dela pode se misturar bem comigo ou não. Se eu provar uma bebida e nesse meu encontro com ela o meu corpo não reagir bem, naturalmente a minha mente produzirá ideias que afirmam que aquela bebida não é boa. Mas eu não posso afirmar que essa bebida é ruim para todas as pessoas. Spinoza tenta nos mostrar que a definição universal do que é bom ou ruim tem influência dos afetos de quem a gerou. E que é saudável nós questionarmos os porquês das coisas, dos modos de vida, dos padrões universais. Porque não questionar e simplesmente viver aceitando tudo que falam pra gente que é bom ou ruim é viver na ignorância. Bom, feito esse raciocínio, vamos avançar um pouco. Da mesma forma que existem infinitos corpos no mundo, também há infinitos pensamentos. Lembra que eu falei que os atributos de Deus são infinitos e que o intelecto humano só é capaz de perceber dois deles, corpos e pensamentos? E daí Spinoza explica que esses pensamentos se expressam na mente. Então, nós temos corpo e mente. E a mente não é separada do corpo. Ambos se expressam simultaneamente. O que ele quer nos mostrar é que a mente é a ideia do corpo. Se o meu corpo é afetado pelo simples fato de eu existir na natureza, a mente necessariamente produzirá ideias. Na parte 2 do Ética, o Spinoza vai explicar como as nossas ideias são formadas na nossa mente. Ele inicia falando da seguinte forma: por ideia, compreendo um conceito da mente que a mente forma porque é uma coisa pensante. Portanto, a primeira afirmação é que o homem pensa. E isso é um axioma, ou seja, uma verdade que não precisa ser justificada. Se o homem pensa, ele estará sempre formando ideias na sua mente, quer ele queira ou não. Por isso, o pensar no homem é um axioma. E ele diz que, por ideia, se compreende um conceito da mente, porque a formação de uma ideia é uma ação da mente. O que é que ele está querendo dizer? Que a mente vai pensar e criar ideias necessariamente e o tempo todo. Só o fato de você existir na natureza, você vai pensar e criar ideias. Até porque o pensamento é um dos atributos infinitos de Deus. Como nós já vimos no vídeo anterior, nós somos produções de Deus. Logo, enquanto estivermos vivos, estaremos sempre pensando e criando ideias. Mas a nossa mente criará ideias de quê? Ela criará ideias do que o nosso corpo sentiu quando interagiu com algo. Logo, o nosso corpo é o objeto das ideias geradas na mente. Vou te dar um exemplo. O nosso corpo interagiu com um alimento. E dessa interação, desse meu encontro com o alimento, surgiram modificações internas no meu corpo ao comer. O meu corpo passa a sofrer modificações. Como duas cores que, quando se misturam, se modificam, formando uma nova tonalidade. E dessa mistura passaram a existir impressões, imagens mentais, impressões olfativas, de sabores, e delas decorreria uma ideia, isto é, uma ideia acerca da minha interação com o alimento. O termo que geralmente as pessoas utilizam para falar sobre uma ideia é o termo percepção.
A gente fala a minha percepção sobre algo, a minha percepção sobre comer uma maçã. Mas Spinoza usa a palavra conceito e não percepção. A palavra percepção poderia indicar, nesse caso, que a mente é passiva em relação ao corpo. Ou seja, para eu ter uma percepção de algo, dependo do corpo. Preciso que ele me autorize a pensar. Enquanto a palavra conceito explica melhor uma ação da mente. E a mente vai gerar uma ideia, quer você queira ou não, entende? A mente não precisa da chancela do meu corpo para gerar uma ideia. A nossa mente estará sempre gerando ideias. Então, a ideia é um conceito da mente porque é uma ação intrínseca da mente. Nesse axioma, o homem pensa, Spinoza explica que, para o homem, pensar sobre o amor, sobre o desejo ou qualquer outro tipo de ânimo, é necessário que exista nesse indivíduo a ideia da coisa amada, a ideia da coisa desejada, a ideia da coisa odiada, enfim. Por isso que, nesse sentido, não se trata de uma percepção, mas sim de um conceito da mente. Então, como a nossa mente produz ideias? Primeiro, o nosso corpo interage com outro corpo, que pode ser um alimento, uma outra pessoa, a água, por exemplo. Dessa interação e mistura decorrerão impressões em nosso corpo, ou seja, ele sofrerá modificações, e daí surgirão essas impressões. Quando eu como um alimento, esse encontro provoca modificações dentro de mim, e minha mente passa a ter consciência de uma imagem. Porque essas impressões se manifestam como imagens, que são resíduos deixados por outro corpo em nosso corpo, nesse caso, do alimento no meu corpo. Se essa interação for nova, se eu estiver comendo pela primeira vez esse alimento, eu ainda não vou ter consciência do que é que esse encontro produz em mim, portanto, eu vou gerar ideias inadequadas. Contudo, mesmo gerando essas ideias, teremos consciência de algo que é gerado em nós. O afeto. A questão é que a mente se depara com a imagem mental que surge na hora do encontro e com o afeto. Surge na nossa mente uma imagem e, ao mesmo tempo, um afeto. E a nossa mente não consegue, a primeiro momento, dissociar essa imagem do afeto. Então, se em um determinado encontro surge um afeto triste, automaticamente a mente vai pegar aquela imagem mental que apareceu e associar aquele encontro a um afeto de tristeza. Mas o que é um afeto? O afeto é o aumento e a diminuição da nossa potência de agir, no corpo e na mente de modo simultâneo. As modificações corpóreas aumentam, estimulam e também diminuem a nossa potência de agir. Nesse sentido, perceba que para o Spinoza, a nossa mente não age separada do corpo e nem o corpo atua isolado da mente. Porque a mente sempre produzirá uma ideia do corpo e o corpo sempre será afetado por essas ideias. Mente e corpo estão interagindo juntos, simultaneamente, o tempo todo. Não tem como o corpo ser afetado e a mente não pensar sobre essas afetações. E não tem como a mente produzir ideias sem as afetações do corpo. O Spinoza rompe essa ideia da mente dissociada do corpo. Você já deve ter ouvido uma perspectiva que fala tipo assim, trabalhe a sua mente independentemente do que o seu corpo está sentindo. Bem, o sujeito até pode tentar ignorar os afetos do seu corpo, ignorar os sinais de desejo, de alegria, de tristeza que o seu corpo está manifestando. Mas ele vai ignorar em prol de quê? O sujeito pode não aceitar as ideias geradas desses afetos por diversas questões, por questões morais, religiosas, culturais, e tentar criar outras ideias que supostamente o levem para um lugar superior. Até aí, até que tudo bem. A questão é, por quanto tempo e por qual custo esse sujeito sustentará em ignorar os seus próprios afetos? E aqui cabe uma colocação importante para que entendamos melhor esse raciocínio. Para o Spinoza, o corpo não é pecaminoso. Ao contrário, a nossa essência humana é divina, porque somos produções de Deus, lembra? Eu falei no vídeo passado sobre o Deus de Spinoza e nós vimos que Deus e nós somos uma coisa só, somos uma unidade. Portanto, a nossa originalidade, que é a nossa natureza, é composta por uma força vital, chamada conatus, que em latim significa esforço. O esforço de perseverar na própria existência.
Então, o nosso corpo estará sempre movido pelo que Spinoza chamou de conatos. Se Deus é potência infinita, nós também somos. O desejo em Spinoza é o desejo de potência, dessa força vital em crescermos e evoluirmos. Então, veja, por qual razão eu iria ignorar as afetações do meu corpo se ele é pura potência divina? Geralmente isso é ignorado muito em virtude do pensamento religioso, que acredita que a carne é pecaminosa. A influência religiosa nos faz crer que devemos buscar as leis da transcendência porque os anseios corpóreos são bestiais, não é assim? Mas para o Spinoza, os eventuais comportamentos de ódio e de tristeza que muitas pessoas têm derivam das suas histórias de vida traumáticas, que resultam em comportamentos reativos à existência delas, por um sofrimento não superado. Nesse sentido, o corpo, isto é, a carne, não é pecaminosa por natureza, mas sim por reatividade. Porque se o sujeito está bem, se ele é bem afetado na vida, ele não vai querer o mal. O desejo do mal decorreria de afetos passivos de tristeza, de vingança, de ódio, de ressentimento, que tem a ver com as interações vividas no mundo por essa pessoa. Esse ódio, esse desejo de fazer o mal a alguém é explicado no livro pela associação que uma pessoa faz de um outro objeto como causa da sua tristeza. Ou seja, um indivíduo interagiu com o outro, dessa interação, dessa mistura, surgiram maus afetos que entristeceram essa pessoa, logo ela vai achar que a causa da sua tristeza é a outra pessoa, quando na realidade não é o outro em si a causa da sua tristeza, mas a mistura entre essas pessoas. Porque uma pessoa que gera maus afetos em mim pode gerar bons afetos em você. Então a causa da minha tristeza não é a pessoa em si, mas as modificações internas geradas em mim na interação com o outro. Portanto, ao invés de eu querer ficar me vingando dessa pessoa, que eu acho que me entristeceu, eu deveria estar buscando me misturar, interagir com outras pessoas, com outros corpos, com outras situações que poderiam me alegrar. Se eu assumo a postura reativa de querer fazer o mal, eu estou adotando a posição de alguém mal afetado, agindo como um servo das paixões. E na ignorância, ignorando a minha própria essência divina, que é perseverar na própria existência. O que me faz perder a oportunidade de me afetar melhor e vivenciar encontros que me tragam alegrias. A alegria, para Spinoza, é a passagem da mente para uma maior perfeição. A nossa força vital, o nosso desejo de potência, é aumentado quando produzimos em nós o afeto da alegria. E essa mesma força vital, esse desejo de potência, é diminuído quando produzimos em nós afetos de tristeza. E nesse caso, a nossa mente passaria a uma menor perfeição. O afeto da alegria pode surgir em forma de excitação e em forma de contentamento. Quando existe alegria na forma de excitação, isso ocorre quando uma parte do meu corpo é mais afetada do que outras. O esforço e a potência dessa parte são aumentados em relação às demais. Já o contentamento é quando todas as partes do meu corpo são afetadas, ou seja, há um aumento de todas elas, de maneira integral. Então, eu me alegro com uma boa música, com um bom alimento, com um bom passeio. Eu vou me afetando de várias formas na vida. Por exemplo, quando há uma excitação em comer, eu pauto a minha vida em só querer comer. Eu fico ali só direcionando a minha alegria a uma única parte do meu corpo. Ao contrário disso, no contentamento, eu me permito vivenciar vários tipos de encontros, não só com alimento, vários tipos de interações, afetando então várias partes do meu corpo. Isso me lembra muito algumas pessoas que se fixam em determinadas atividades na vida e não se permitem vivenciar em outras. É o que acontece quando estamos apaixonados. A paixão cega, porque a excitação nos leva a querer interagir apenas com um objeto que supostamente seria a causa da nossa paixão. E isso tem a ver também com as ideias inadequadas que surgem na nossa mente sempre que nós vamos iniciar uma atividade nova, num lugar desconhecido. Paradoxalmente, nós ansiamos pelo novo, mas também o tememos, ao mesmo tempo. Lembrando que a nossa mente cria ideias inadequadas, especialmente nos encontros desconhecidos.
tudo que é novo e que foge da previsibilidade costuma vir acompanhada de afetos relacionados ao medo e à insegurança. Porque ainda não há um conhecimento da mistura do nosso corpo com aquela experiência. Mas é somente se abrindo para o novo que a gente pode atingir níveis maiores de perfeição, de acordo com Spinoza. Justamente porque acumulamos mais afetações. Tanto afetos gerados em nós, como afetos gerados por nós no mundo. Quando ficamos muito tempo presos dentro do nosso imaginário, dentro das imagens e desse caos que surgem na nossa mente, e da fusão que essas imagens fazem com os nossos afetos, gerando pensamentos obsessivos e ideias inadequadas, nós nos cegamos, em alguma medida, da natureza real das coisas. Isso me faz lembrar muito um conceito da psicologia que se chama fusão. O sujeito fica fusionado frente aos seus pensamentos, de modo que ele acredite que os pensamentos obsessivos que surgem na sua mente são verdadeiros. Algo muito importante que nós deveríamos saber é que nem todos os nossos pensamentos que nós temos contam verdades. Nós não deveríamos acreditar em todos os nossos pensamentos. Aliás, nós não somos necessariamente os nossos pensamentos. Alguns pacientes permanecem fusionados em seus pensamentos e quando surge um pensamento depreciativo, por exemplo, um pensamento que diz, você não presta, esse sujeito acredita nesse pensamento. E por que ele acredita? Porque já existe dentro dele uma ideia de si equivocada, uma crença negativa sobre ele mesmo. Os pensamentos são como fumaça, são como nuvens que vêm e vão. E essa fumaça é a produção das nossas vivências, dos nossos encontros. E nós devemos entender que os afetos gerados em nós de tristeza diminuem a nossa potência de agir. Uma das intervenções que nós fazemos na clínica é a de tentar ajudar o paciente a desfusionar, ou seja, a entender que ele não é o que os pensamentos obsessivos dele estão ali afirmando. Enquanto ele estiver sendo banhado por essa tempestade de pensamentos obsessivos, ele vai cada vez mais diminuir a sua potência de vida, o seu conatos, a sua força vital. Esse sujeito deve sair do que Spinoza chamou de primeiro gênero do conhecimento, que é o imaginário, que é caótico, desorganizado, e ir em busca da razão, mas uma razão direcionada para o conhecimento dos seus próprios afetos, ou seja, o que lhe afeta bem e o que lhe afeta mal, até chegar ao terceiro gênero de conhecimento, que é a intuição, que é onde o sujeito já vive de maneira intuitiva, seguindo a sua intuição, que é pautada nos seus afetos, onde esse indivíduo será a causa dos seus bons encontros, isto é, ele buscará as interações na vida que lhe alegram e que lhe afetam bem, e se tornará um homem livre, na visão de Spinoza. Para ele, o homem livre, ou seja, a liberdade, é quando as ações do homem são a causa dos seus bons afetos. Porque esse homem não vive na passividade, esperando que o mundo lhe afete bem. Ele mesmo age, de modo que ele próprio cause, por meio dos seus encontros, os seus afetos ativos. Perceba que ser livre, nessa perspectiva, envolve uma certa experiência de vida. Esse sujeito, depois de ter interagido muito com o mundo, depois de ter vivido muitas experiências, adquiriu um repertório acerca de si próprio. Então, ele precisou se colocar em movimento na vida, ele se permitiu se misturar com os outros corpos da natureza, se permitiu experimentar muitos encontros para saber o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Como ele é uma coisa singular, um sujeito único, somente através da vivência dos seus encontros é que ele poderia saber o que lhe causa alegria na vida. Esse sujeito livre não busca as ideias universais, não busca a lista dos passos para alcançar a felicidade. Porque se ele é único, se todas as pessoas são únicas, logo, os modos de vida universais e padronizados não servem para nada. Aliás, servem para os que não se conhecem e que vivem no mundo da imaginação. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu falarei sobre a parte 3 do livro Ética de Spinoza. Até lá!